E estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Eu prometi, olha, foi isso aqui, trazer esse homem aqui. Eu tô planejando isso e vocês sabem, ó. E aí o povo estranha, né? Silva, mas você é fã? Eu sou fã de Rodrigo Caldas. Você não é problema seu. Eu sou super mega cena. Ele não sabe, vai descobrir isso agora. Eu sou muito fã desse cara. Eu acho que não tem nenhum vídeo dele que eu não tenha visto. Eu acompanho ele quietinho, calada, porque senão o pessoal faz auê nos comentários quando eu apareço. Então eu fico muda, quietinha, calada e escutando tudinho, sabe? Eu fico quietinha, ninguém sabe que eu tô ali. E olha só, na espera e ansioso. Oxi, eu ansiosa para trazer esse cara aqui. Esse cara também tem um segredo que eu vou contar agora, que ele também já foi aluno de Rodrigo Silva. Depois ele vai contar essas coisas aí. E vocês sabem que o Gênesis tem um segredinho ali escondidinho, né? Um por trás. E esse cara é o especialista do Gênesis. Tá me entendendo? Esse cara é especialista do Gênesis. Outra coisa, Rodrigo Silva. Rodrigo Caldas. Você não sabe. Vai saber agora ao vivo e a cores. Eu aceitei o livro de Enoque através do teu vídeo. Nesse Brasil, não existe ninguém que explique melhor o livro de Enoque, a veracidade do livro de Enoque. Eu não encontrei nesse Brasil uma pessoa mais capacitada para isso. Se apresenta, por favor, fala um pouquinho do seu trabalho, do seu canal, o que você quiser aí, fica à vontade. Tá bom, muito obrigado, minha irmã, pelas palavras. Obrigado aí pelos elogios. Falar que nem aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, nem tanto, mestre, nem tanto, né? Mas a gente tá sempre aí. Era pra gente ter feito essa live em março, né, desse ano. Só que aí o YouTube fez aquele negócio do canal, porque você falou de um assunto polêmico lá que o YouTube não gosta. Aí ficou uma semana. Quando foi voltar para dar para fazer a live, aí o meu computador antigo estragou. Aí eu não pude fazer mais lives. Aí depois, infelizmente, né, minha mãe foi diagnosticada com câncer, ela faleceu agora 1º de agosto, então a gente teve que ficar por conta, né? E agora, no finalzinho de julho para agosto, minha prima, Karine, ela doou um computador novo para mim, eu comprei iluminador, comprei a cadeira, né? Com as ajudas que os irmãos deram durante esse tempo também, foi bem precioso, agradeço a cada um. E aí agora deu para a gente fazer a nossa live aqui, a agenda bateu, tudo direitinho, e nada deu errado. Até agora, com a graça de Deus, né? Mais uma vez eu quero agradecer, a honra é toda minha de estar aqui. Eu acompanho seus vídeos também, são bem interessantes, e muita gente pedia mesmo, falava, pô, faz a live com a Pisca e tal. Eu falei, nem deve me conhecer, porque o canal dela tem mais de 180 burdoada de 1000 de inscritos, tá? Nem deve saber que eu existo, né? Aí eu fiquei surpreso, né? Você entrou em contato, eu falei, caramba, eu nem sabia que ela me conhecia, e sabendo que você via os meus vídeos, e fiquei sabendo agora que você conheceu o livro de Enoque, aceitou, né, no caso, o livro de Enoque através do vídeo. Inclusive está lá no canal ainda, quem quiser ver. O livro de Enoque é inspirado, né, o título do vídeo está lá, eu explico, são 50 minutos, mas aí pode pôr na velocidade 2.0, aí fica 25, mas vai entender perfeitamente do início ao fim por que ele é inspirado, por que ele não está no nosso cânon protestante e católico, por que os judeus não gostaram, né, do livro de Enoque também, porque ele é bem revelador, ele é uma peça do quebra-cabeça assim, fundamental para a gente entender a antiguidade bíblica, principalmente o livro de Gênesis. E aí, meu trabalho é mais nisso. O meu trabalho no canal é a respeito da historicidade da Bíblia, entendeu? Eu vejo, aliás, eu estudo a Bíblia pelo lado histórico, né? Eu deixo um pouco, digamos assim, na garagem o lado espiritual, o lado simbólico, coisa desse tipo, lado doutrinário, não que a gente não fale sobre, a gente pode até falar, né, no canal e tudo mais, mas eu prefiro o lado histórico porque é uma coisa palpável, digamos assim, é uma coisa que a história está ali,
Não tem como alguém chegar para você e, sei lá, discordar de você. Eu penso assim, você pensa, não, é história, meu amigo. Tá ali. E também muito na questão do original da Bíblia, né? Que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Você tem um Velho Testamento hebraico, uma parte em aramaico ali, e quando chega no Novo Testamento você tem todo ele em grego. Então é interessante estudar a Bíblia nos originais, porque a tradução para os nossos portugueses aqui, nós que estamos no Brasil português, qualquer tradução, saiu do hebraico, acabou. Então, mas quando chega para o nosso português aqui, perde-se muito o sentido de algumas palavras ou até mesmo de alguns textos. E aí, o que acontece? Você forma um sistema religioso em que você acaba aprendendo fantasias ao invés de realidade. Você acaba aprendendo ali alguns, aí sim, mitos, né, que a religião cria, do que a própria Bíblia, que é a verdade historicamente falando, espiritualmente, etc. e tal, mas os fatos evidentes ali da Bíblia. Então eu aprofundei mais na antiguidade bíblica, estudando ali não só a questão do Gênesis, mas outros livros também, de outros povos, de outras culturas, de outras nações da época, dos próprios israelitas, né, conviviam juntos ali. Você tem aí os babilônios, você tem os assírios, você tem os egípcios, e aí estuda também as histórias dos pré-incas, dos incas, dos maias, dos astecas e principalmente dos sumérios. Principalmente dos sumérios, porque a Suméria foi a primeira civilização conhecida no nosso planeta Terra, entendeu? Então a gente tem que estudar a cultura sumeriana, a gente tem que estudar a cultura acadiana, a gente tem que estudar o panteão egípcio, a cultura egípcia, os assírios babilônios, porque é importante para você montar um quebra-cabeça e você entender perfeitamente, você entender direito o que se passa no livro de Gênesis. E aí você falou a questão do aluno de Rodrigo Silva, né? Eu sou fã dele, entendeu? Gosto muito dele. Ele é adventista do 7º dia. Eu falo, daí, velho, entendeu? É que nem o apóstolo Paulo fala, né? Você analisa tudo, você retém o que é bom, entendeu? Você não pode fazer uma coisa do tipo assim, eu sigo fulano. Então, tudo que fulano falar de um determinado assunto, seja escatologia, soteriologia, eclesiologia, antiguidade bíblica, seja o que for, é esse cara que eu vou seguir e tudo dele é verdade. Não, tem uns que são especialistas em um assunto, tem outros vão ser especialistas em outros assuntos. Vou dar um exemplo. Eu sigo muito o Dr. Rodrigo Silva, já estudei com ele, né, através do computador, tem até o certificado, está no meu Instagram. Aliás, quem quiser me seguir no Instagram também pode seguir lá. Cristão Rodrigo Caldas. Depois eu deixo aqui nos comentários aqui. Lá tem a imagem do certificado, nos stories lá, tudo direitinho. Mas aí, olha que questão. Quando é a questão de arqueologia, antiguidade bíblica, esses assuntos relacionados à historicidade, eu aprendo muito com ele. Aprendo. Agora, tem uma questão que o Dr. Rodrigo Silva chega em que ele acredita que em Gênesis capítulo 6, versículo 4, quando fala que os filhos de Deus, ou seja, os Bená Elohim, tomaram as filhas dos homens e ali se relacionaram e nasceram gigantes, o cara já acredita que ali é descendência de Sete ou descendência de Caim. Não dá, velho. Entendeu? Não dá. Aí nisso aí eu já não sigo o cara. Fala, não, eu vou até aqui, mas isso aqui não dá. Aí o que eu faço? Eu vou lá no Caio Fábio, que ele fala sobre o assunto dos nefilins. Que ele fala, são anjos, realmente, os Bená Elohim, com as filhas dos homens. Só que em outros assuntos teológicos eu vou discordar do Caio Fábio, mas nesse ponto eu sei que ele está correto, eu vou aprender com ele. E aí, em outros assuntos que não são teológicos, você vai para aí você vai para o Silas Malafaia, você vai para o Marco Feliciano, entendeu? Que algum pontinho você pega com eles, pode discordar da maioria, mas então você vai pegando de cada um e você vai montando seu quebra-cabeça. Então é isso que eu faço. Mas sim, eu fui um aluno dele, assim, num período aqui da internet. Ele foi meu mentor, né? A gente pôde fazer perguntas, etc. e tal. E também com o professor Adalto Lourenço, eu não sei se o pessoal aqui vai conhecer, mas é um físico em que ele acredita, por exemplo, aprendo muito com ele,
questão dos Gênesis, dos dias de Gênesis serem literais e não eras, aprendo isso com ele, aprendo a questão da formação do homem e da mulher, né, aquela questão de que houve uma cirurgia, do tipo, por exemplo, quando chegou para criar a mulher, um sono profundo em Adão, ou seja, anestesia geral, e aí você vai na costela, tira um pedaço da costela, porque é na costela que você encontra medula óssea vermelha, onde você vai ter células tronco, e onde você pega esse material para clonagem humana. Então, o melhor material para clonar, se você for, você vai encostar na parte da costela. Você pega isso, mas em vez de você simplesmente clonar o homem, que se Deus tivesse feito apenas isso, nasceria seriam dois Adão, né? Dois homens. Ele tem uma engenharia genética. Então, ele, além dele clonar o ser humano, ele faz uma engenharia genética do tipo de pega o X do XY, né, dos cromossomos, e ele duplica esse XX e nasce a mulher que é o sexo oposto. Ele fecha com carne e nasceu a mulher. Então, cientificamente, você aprende isso com ele. Só que quando chega na questão da idade da Terra, ele acredita numa Terra jovem. Eu já não acredito. Eu acredito numa Terra velha, entendeu? Em termos de idade. E aí eu já aprendo com o Dr. Rodrigo Silva, que acredita que a Terra é velha. E aí eu volto para o Dr. Rodrigo Silva. Então a gente vai nessa questão. E aí eu estou aqui para a gente esclarecer mais essa questão dos genes, da antiguidade. Se tiver pergunta, se você quiser falar agora, minha irmã, pode falar. Essa é a apresentação. Vou mutar seu microfone, tá bom? Vamos lá. Perguntas aqui. Várias perguntas. Deixa eu ver. Paula Marques, ela perguntou o seguinte: Pris, que eu quero ver o resumo da live passada, não consegui entrar. Ainda vai entrar, gente, calma. Eu peguei um troço aí, que eu não sei se é gripe, se é Covid, tá bom? Mas eu estou melhorando devagar, no meu ritmo, né? Meu ritmo está muito lento ultimamente. Esse livro de Enoque, esse ex-bruxo, fala muito sobre esse livro. Eu quero dizer que livro é uma coisa assim, né? Que qualquer um pode ler, qualquer um pode citar, podendo ser bruxo, crente, você sabe, né? Livro é uma coisa que qualquer um pode acreditar ou não. Isso não faz um livro perder sua credibilidade. Yasmin, nossa, chegando agora, Priscila, deixa o link do canal do Rodrigo. Se você escrever aqui em cima na barra do YouTube, Rodrigo Caldas, acabou. Você acha na hora, tá bom? Simples assim. Que mais? Vai salvar a live? Sim, essa live vai ficar salva. Inclusive, eu vou deixar até em uso público, que se o Rodrigo quiser colocar no canal dele, ele vai poder, ok? Cadê a live da semana passada? O resumo? Vai ter. Calma. Prisca faz uma live com o Edson Silva. Não conheço o Edson Silva. Se ele me conhecer, ele me dá um toque aí, tá bom? O que você acha do ex-satanista Gabriel Estevão? Eu tenho um ex-satanista no meu canal e é exatamente esse cara. Um deles, né? Que eu tenho alguns ex-satanistas. Bom, acabaram as perguntas. O negócio é o seguinte, Rodrigo Caldas, me responda uma coisa. Quando eu era criança, eu ficava de castigo lendo Bíblia. Gente, quem é que fica de castigo lendo Bíblia, né? Ninguém, só eu. E aí, eu lia lá, no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, ok, perfeito. E daqui a pouco começava a criação. Peraí, entre a criação do mundo e a criação do homem, há um intervalo aqui, tem uma história toda aqui. E aí eu perguntava para minha mãe, ela dizia que eu era louca, eu perguntava para o padre, porque eu era católica, né, e fazia catequese, e ele só molhava o dedinho na água benta e fazia assim. E uma coisa interessante é que minha mãe me colocava para ler O Pequeno Príncipe, é um dos livros mais lidos no mundo depois da Bíblia, O Pequeno Príncipe, que você fica vendo aquele mundo na bola, né? E tua cabeça começa a ficar meio maluca, e tem mundos que giram muito rápido, enfim, te tira dessa atmosfera aqui, né? É um livro para... Escuta, quem gosta do Pequeno Príncipe, é um livro para lunáticos, tá? É a minha visão particular. Então, quer dizer que entre a criação da terra e a criação do homem, na verdade, a criação do Gênesis é só um pedacinho na Mesopotâmia, não está falando o mundo inteiro, é só um jardim.
Eu vou liberar seu microfone, que você já entendeu a minha linha de raciocínio. É o jardim, ou aquilo é a criação do mundo inteiro, a Terra já estava habitada? Eu tenho essa dúvida aí. Sim, perfeitamente. Ali, como algumas pessoas ficam só no Gênesis, né? Aí tem os crentes, os religiosos, eu falo isso não no sentido pejorativo, mas realmente como são crentes, religiosos, etc., do sistema denominacional que tem aí. Eles ficam só no Gênesis. Quando você fica só no Gênesis, o Gênesis ele é cheio de lacuna, porque ele foi escrito por uma questão específica para um povo que já sabia como funcionava. Então, do tipo, o escritor, vários escritores, depois a gente entra nessa questão, direcionado para povos que já sabiam da história, ela só estava relembrando. Então, não entrou em detalhes, assim, nos mínimos detalhes da coisa. Então, quando você pega só o Gênesis, você vai ficar cheio de pergunta, né? Quem casou com Caim? Só tinha Adão e Eva. Então, como é que eram os outros? De onde surgiu os outros? Questão tal, etc, etc. O que acontece? Você tem várias teorias. Quando você fica só no Gênesis, você tem várias teorias. A teoria surge para tentar preencher uma lacuna, entendeu? E aí essa questão que você está falando vem da teoria do hiato. Qual que é a teoria do hiato? A teoria do hiato diz que o seguinte, do primeiro versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, etc, né? Bereshit bara Elohim shamarim et eret, que é no hebraico no original. Tá, beleza. Aí tá lá, criou. Depois, nisso ele já criou o universo, criou o planeta Terra ficou perfeito, tal, etc. Bacana. Aí do versículo 1 ao versículo 2, segundo essa teoria, que é chamada de hiato, justamente por causa desse hiato, espaço, desse tempo, aconteceu a queda de Satanás, né? E aí quando acontece a queda de Satanás lá no céu, ele cai como se fosse um meteoro ou coisa do tipo, é o que a teoria do hiato diz, isso não sou eu acho a teoria. Caiu como um meteoro e quando caiu, acabou com os dinossauros, que eles chamam daquele meteoro, que acabou com os dinossauros, etc., e a Terra ficou sem forma e vazia, ou seja, ela tornou sem forma e vazia porque Satanás caiu nela, entendeu? E aí o que acontece no Gênesis, nos outros versículos, é que começa a criar uma nova terra, entendeu? Só que do versículo 1 ao versículo 2, segundo essa teoria, passaram-se milhões e milhões de anos e tudo mais. Então essa é a teoria do hiato. Você tem a teoria da terra jovem, que quando você pega o Gênesis, eles dizem o seguinte, na terra jovem, no princípio criou Deus os céus e a terra. O primeiro versículo fica como sendo um título. Ali já, tipo assim, se você pega o capítulo 1, versículo 1, e já pula para o capítulo 3, não faz diferença. Porque todo o capítulo 1 e o capítulo 2 estão dentro daquilo ali. No princípio criou Deus os céus e a terra. Está incluindo o homem, está incluindo a mulher, está incluindo os animais, etc, etc e tal. Então é como se fosse um título. E aí os versículos posteriores, eles vão detalhando esse título. Ah, tá, no princípio criou Deus os céus e a terra, beleza, como é que foi? Aí tá lá, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Primeiro dia haja luz e houve luz, etc, etc. Segundo dia, separação das águas, blá, 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 blá. Terceiro dia, aí vai até o sexto dia, cria o homem e o sétimo descansa. Entendeu? Aí esse é um ponto da teoria da terra jovem. Aí quando chega no versículo 24, 25, 24, ali onde 26 ou 27, onde criou o homem, aí tá lá, criou macho e fêmea, os criou. Quando chega no capítulo 2, o capítulo 2 vai destrinchar esse versículo da criação do homem e da mulher, como foi detalhadamente. Entendeu? Até chegar no jardim, na expulsão do homem, na serpente, do homem e da mulher. Então, é tipo assim, títulos, explicação, título, explicação. Essa teoria da Terra Jovem, que diz que a Terra foi criada em 6 dias, e Deus descansou no 7º, e só há 6.000 anos, entendeu? Que o universo e a Terra têm. Essa teoria da Terra Jovem. E a outra teoria, né, no caso, é a questão histórica. Quando você estuda os outros povos, outras culturas, porque são mais de 250 povos antigos que contam
a mesma história. Qual história, Rodrigo? Criação de um jardim, homem e mulher num jardim, expulsão do jardim e, posteriormente, lá, um dilúvio. São mais de... Não é só a Bíblia, isso não tem só no Gênesis. Isso tem mais de 250 povos antigos. E aí, quando você estuda, começa a estudar vários desses povos antigos, os sumérios, principalmente, né, os acadianos, os assírios também, tem os babilônios, mas mais precisamente os sumérios, porque os contos sumerianos, ou seja, a escrita sumeriana, os contos, eles datam de 3 a 4 mil antes de Cristo. Entendeu? E o livro do Gênesis, ele foi escrito mais ou menos ali 1500 antes de Cristo. Então, os contos sumerianos, eles são mais antigos, em termos de escrita e tudo mais, do que o Gênesis. Então, o Gênesis copiou dos contos sumerianos. Não, ninguém copiou de ninguém. É porque eles estão contando a mesma história, com pontos de vista diferentes, mas a mesma história. Então, quando você estuda no original, no hebraico, sem fanatismo, sem religiosidade, sabe, sem tipo assim, se você não crê isso que eu creio, você está errado. Então, eu não acredito em mais nada que você diz, entendeu? Sem essa coisa de crente religioso, e não gosta de raciocinar, não gosta de estudar um pouco esse tipo de pessoa, você vai ver que, falou isso, eu já discordo, não sei o quê. Mas aí, discordar de pontos históricos e discordar do que é na realidade, aí é um problema da pessoa. Eu posso discordar de teorias, tipo assim, achismos, né? Eu acho que foi assim, então tem que ser assim. Agora, quando você estuda no original, você estuda os outros povos, o que eles falam da mesma história, você monta um quebra-cabeça, historicamente falando, você acaba entendendo. Então, é o que chega mais próximo para responder várias perguntas sobre o capítulo 1 de Gênesis, entendeu? Então, como você disse, ali no capítulo 1 de Gênesis, quando você coloca que ali não é criação da Terra, planeta, mundo, universo, seja lá o que for, é a formação da Terra do Éden, entendeu? Para posteriormente criar o Jardim do Éden, você consegue entender melhor o que o texto está dizendo. Por quê? Os dias de Gênesis, eles são literais. Né? A palavra ion, para dia, determinar o tempo ali, é claro que ela determina, a palavra ion em hebraico, ela pode determinar um dia, uma semana, um ano, é um tempo. Só que a diferença da lei de Gênesis é que ela tem um complemento. Você tem a palavra ion, mas o complemento de iove, tarde e manhã, o primeiro dia. Então, quando você tem esse complemento, essa palavra ion, ela se torna dia de 24 horas literal. Então, no hebraico, no original, ali os dias de Gênesis são literais. Aí a pessoa pode fazer a confusão. Peraí, mas se a Terra é velha e os dias de Gênesis são literais, como é que eu harmonizo isso? É simples. É porque ali a Terra já estava criada. O mundo já estava criado. Quando Gênesis pega a história, já está criado. Você está falando que Deus não criou nada? Não estou falando isso. Eu acredito que Deus criou os céus e a terra, etc. Eu só estou falando que no Gênesis, pelo Gênesis ali, capítulo 1, no original, tá? Para quem estudou no hebraico, no original, das culturas dos povos sabem do que eu estou falando, ali a terra já estava criada e o universo também já está tudo criado. O que aconteceu ali no capítulo 1 de Gênesis é a formação da terra do Éden, que hoje é a Mesopotâmia, aquele Oriente Médio ali, pega a Arábia, aquele deserto todo, chega Israel, vem aqui para a Turquia, desce, chega no Golfo Pérsico, é aquela região ali que estava sendo formada, né, para você criar o Jardim do Éden. E aí o que acontece posteriormente nos versículos? A criação do Jardim do Éden. E quando você cria o Jardim do Éden, o que você faz? Você escolhe os animais para ficarem no jardim, você escolhe as plantas certas, as árvores certas que dão fruto para estar no jardim, você faz a separação da água doce e da água salgada para estar no jardim. Para quê? Para ter caseiros ali, digamos assim, né? Ou seja, vou pôr o homem, vou pôr a mulher ali, eu deixo eles onde tem fruta, as árvores todas com fruta, eles não vão precisar ficar caçando essa árvore que é de fruta, essa aqui não é. Não, já vai estar as árvores
todas as árvores vão estar com frutos, prontas para serem comidos e administrados. Os animais também vão estar lá, tudo direitinho, os peixes, põe água doce, coloca os peixes, etc. Essa água dá para beber, essa aqui não dá, coloca tudo, você forma o Jardim do Éden. E aí, sim, esse Jardim do Éden foi criado em 6 dias, e no 7º houve o descanso, entendeu? Então, essa é a que mais se aproxima da realidade do Gênesis, até porque quem escreveu o capítulo 1 de Gênesis não foi Moisés, o capítulo 1 de Gênesis. Ah, como é que você sabe disso? Porque no capítulo 1 de Gênesis, toda vez que aparece a palavra Deus para a gente no português, no hebraico está Elohim, e Elohim é plural de Deus. Quando você quer falar Deus no singular no hebraico, você fala Elohá, e não Elohim. No hebraico, toda vez que uma palavra termina com in, é porque está no plural. E no capítulo 1 de Gênesis, sempre quando tem Deus, é Elohim. Só no versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis, que entra o nome próprio do Deus de Israel, Yehová. Yud-He-Vav-He, aquelas 4 letras do tetragrama hebraico. Entendeu? Então, capítulo 1 de Gênesis, com certeza não foi Moisés que escreveu, não foi nenhum israelita que escreveu, não foi nenhum, vamos dizer assim, devoto do Deus de Israel que escreveu, não foi, porque sempre está Elohim, e o capítulo 1 de Gênesis é o que tem nas outras culturas e nos outros povos também, entendeu? Se você for estudar os sumérios, principalmente, é quase 99,9% é igual àquilo ali que está no capítulo 1 de Gênesis, só no capítulo 2 que começa a falar o nome próprio do Deus de Israel, e aí sim começa o monoteísmo, ou seja, questão de um Deus. No capítulo 1 de Gênesis inteiro, ele tem Elohim, entendeu? Então, essa é a questão histórica, o relato histórico, você estudando o original e você estudando outras culturas e outros povos também, entendeu? Responde essa questão aí. Para você, qual a idade da Terra? A idade da Terra, para mim, ela não tem 6.000 anos. Eu não sei porque eu não estava lá quando foi criado e não sei quanto tempo passou. Eu sei que ela não tem 6.000 anos apenas. Ela não tem. Entendeu? Vou responder algumas questões aqui. Deus criou um mundo plano, né? Gente, eu acredito que talvez Rodrigo não seja um terraplanista. Isso, para mim, não é um grande problema. Eu acho que as pessoas são livres para acreditar no que quiser e depois ele vai falar mais sobre isso. Sim, eu sou terraplanista, como vocês sabem, tá bom? Mas o meu convidado não é obrigado a ser, que fique bem claro isso. Os fenícios eram hebreus? Guarda essa perguntinha para você responder. Os fenícios eram hebreus? Na minha visão, não. Na de Rodrigo Caldas, eu não sei. Não, ele está falando que não. Oi, Prisca. Quanto tempo não pego sua live? Beijos da Suíça. Carlinha Guzmão, beijo para você da Suíça, que incrível. Vai ficar gravado? Sim, vai. Uma pergunta para Rodrigo Caldas. Se Satanás está na Terra, do Apocalipse 12, onde ele está juntamente com seus anjos e como eles são? Pois de Miguel expulsar os anjos para a Terra, onde é que eles estão? Gente, eu, Priscila, acredito que eles estão aqui entre nós, tá? Com aparência muito humana nos governando. Rodrigo Caldas, eu não sei, ele vai dizer já já. Sim, já falei. Onde posso comprar o livro de Enoque? Qual vocês indicam? O livro de Enoque tem que ser etíope. Se não for, não serve. Bom, deixa eu ver. Sim. Rapto secreto. Deixa eu falar rapidinho sobre isso. É um dogma jesuíta, maçônico. O negócio é o seguinte, ou morar no céu é um problema, porque não tem um versículo bíblico que diga que você vai passar 1000 anos no céu. Ninguém achou esse versículo, porque ele não existe.
Ninguém achou o versículo e nós vamos passar 7 anos no céu. Ninguém. Ou seja, são profetisas, senhora White, 1000 anos no céu, e profetiza Margaret MacDonald, do arrebatamento secreto, 7 anos no céu, durante a tribulação, e desce na vinda audível e visível. Então, vocês querem saber de arrebatamento? São com profetisas, não é com Bíblia, beleza? Não há nenhuma passagem de 1000, de 7, de 14, de 21, de 32, não há isso. Anos nenhum no céu na Bíblia, ok? Deixa eu repetir agora as questões para o Rodrigo, né? Demorou a passar a bola para ele. Peraí. Sim, a moça quer saber o que você pensa dos anjos, tá? De Apocalipse 12, dos demônios que foram jogados na terra. Os fenícios, você já disse que não são hebreus. É isso aí, é só isso aí. Se eu lembrar demais, eu te falo. Tá, vamos lá. Os anjos, né? Os anjos caídos. A questão dos anjos é a seguinte: muita gente confunde demônio com anjo caído. São duas coisas totalmente diferentes. Satanás está expulso do céu? Não está expulso ainda, porque no livro de Jó, lá no capítulo 1 e capítulo 2 também, a gente vê que quando Deus reuniu os filhos de Deus, né, no caso os anjos, veio também Satanás. E aí há um diálogo entre Deus e Satanás, né, que a gente conhece a história de Jó, de cor e salteado. Então, se ele teve acesso a essa reunião, digamos assim, é porque ele não foi expulso ainda. E aí, Apocalipse capítulo 12, nós estamos falando de uma revelação que iria acontecer, né? Porque João estava tendo uma revelação, visões do que iria acontecer. Então, respondendo, Satanás ainda não foi expulso dos céus, ele ainda tem livre, eu não digo livre acesso, mas ele ainda tem acesso, entendeu? Dos anjos, os anjos caídos. Anjos caídos é uma coisa. Por exemplo, você vai ter no conto sumeriano, você vai ter os Anunnakis. O que significa o Anunnaki nos contos sumerianos? Na linguagem sumeriana, né? Aqueles que dos céus vieram para a terra. Ou seja, é a mesma coisa de anjo caído e é a mesma coisa de Nefilim também, pode ser. No hebraico, você vai ter o Nefilim, você vai ter os anjos caídos, que a gente conhece, você vai ter os Anunnakis e você vai ter os Elohims, que também são deuses, divindades, coisa do tipo. Então é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Entendeu? Só que esses anjos caídos, eles não são os demônios. O que são os demônios? O próprio livro de Enoque já diz, lá no capítulo 7, se eu não me engano, se não for no 7, é posterior ao 7, 8, 9, vocês vão achando. Quando os anjos caídos, os Elohims, os Anunnakis, eles se relacionaram com as mulheres, lá em Gênesis capítulo 6, no versículo 4, nasceram gigantes. 3 raças de gigantes específicas: os Eliuts, os Néfilins e os grandes gigantes. Inclusive, esses gigantes que nasceram do relacionamento de anjos com mulheres, que dão o pontapé inicial para as, aspas, mitologias que nós conhecemos, como a mitologia grega, mitologia nórdica, e por aí vai. Entendeu? E o que acontece? Essas 3 raças de gigantes, elas começaram a destruir aquela terra. Elas começaram um canibalismo, fazer todo tipo de bobagem. Foi quando Deus, nos céus, o anjo falou, está acontecendo isso, a terra clamou, o livro de Enoque fala isso e tudo mais. Aí Deus dá um castigo a eles, tanto aos anjos caídos, como prende os anjos caídos, aqueles 200 anjos que fizeram a rebelião, e os filhos dos anjos, que são os nefilins, aquelas 3 raças gigantes. O que Deus faz? Pega Rafael, o anjo Rafael, isso que está no livro de Enoque, o anjo Rafael incita essas 3 raças de gigantes a lutarem uma com a outra. Ou seja, a guerra de titãs. Olha para você que curioso, né? Guerra de titãs, já escutei isso em alguma mitologia grega e alguma coisa. Entendeu? Eles, os ciclopes, etc. e tal, eles brigam entre si e eles se destroem. E o espírito desses gigantes, que está no livro de Enoque, Deus dá o castigo de ficarem presos na terra, porque eles não, como eles são
semideuses, digamos assim, eles não são nem metade homem, nem metade Deus. Então, eles não são nem do céu, nem da terra. Então, o que Deus faz? Prende eles na terra. Aqui é a prisão desses espíritos dos gigantes. E lá no livro de Enoque diz que eles ficariam aqui querendo comer e não poderiam comer, queriam beber e não poderiam beber. Então, esses espíritos dos gigantes se tornam os demônios que a gente conhece, quando incorpora, coisa do tipo, entendeu? É diferente de anjo caído. O anjo caído, ele não incorpora na pessoa. Agora, esses espíritos incorporam. Por isso que a pessoa, quando ela está endemoniada, coisa do tipo, ela fica forte, entendeu? Esses centros de, sei lá, macumba, feitiçaria, coisa do tipo, você vê que tem um open bar que às vezes faz, né, com farofa, com vinho, com, sei lá, coloca comida, coisa do tipo, porque é um castigo que esses espíritos têm. Eles, por eles mesmos, eles não podem comer nem beber, que o próprio Deus falou. Então, quando eles incorporam, aí eles comem e bebem. Então, isso aí é oferecido a eles, entendeu? Vocês conseguiram compreender o que é anjo caído, o que é demônio? São coisas totalmente distintas. Vamos lá, respondendo algumas questões. Universidade Druida, cara, nem sabia que tinha isso, mas se tem, tem, né? Questões, deixa eu ver quais que são para você. Prisca, não, já li. Acho que eu já li todas as questões aqui. Vamos lá. Eu adicionei bastante moderadores, tá? Porque eu percebi que só tinha um aqui. Guerra de Titãs, Marvel. Aqui, ó. Falando o que você disse. A gente já viu isso por aí. Inclusive, a minha próxima live que eu vou fazer, eu vou falar do maior segredo do Rio de Janeiro, que é o Cristo Redentor, a Pedra da Gávea e o Pão de Açúcar. Nós temos um titã caído, petrificado no meio do mar. O pé dele é o Pão de Açúcar, a cabeça dele é a Pedra da Gávea e o monumento, que eu não quero falar o nome, será o Morro do Corcovado com o Cristo Redentor lá em cima. E eu morava lá em cima. Eu morava tão lá em cima, que eu pegava a água da fonte para beber água. Eu pegava água lá de cima. E lá em cima faz frio, tá? O Rio 60 graus. E lá em cima faz um friozinho e a gente tem que colocar um casaco. E eu pegava água mineral. Então eu bebia a água lá de cima. É bem alto, tá? E lá em cima a gente usava casaco. Quando descia, o morro já tinha que tirar, porque estava um calor insuportável. E eu nunca senti paz naquele lugar. Então, essa é a próxima live, não percam, tá bom? Tem muita coisa aqui, muita pergunta para você, só que eu perdi. Fiquei procurando moderador e não anotei nada. Quer falar mais alguma coisa? Sim, eu fui no Rio de Janeiro, esse ano mesmo eu fui lá no Cristo Redentor, realmente é um ambiente bem pesado mesmo, tem lá uma coisa bem louca, né? Mas eu fui lá mesmo e realmente tem essas questões, assim, todas que você falou aí. Vai ser bem interessante essa live, eu não vou perder. Teve só uma questão do Edson aqui, que eu li aqui, que ele falou, a Terra tem mais de 250 mil anos, com certeza. Tá certo. Tem mais de 250 mil anos. Eu acredito, sinceramente, que a ciência esteja correta, né, com os 4,5 bilhões de anos que o planeta Terra tem. E aqui eu não estou falando, Terra plana. Eu deixo esse debate aí para o Gideão, para o Martins, professor Afonso e o sistemático lá, o Eduardo, eu deixo esses caras debatendo. Porque independente dela ser plana ou não, vamos dizer assim, o que eu estou falando aqui é que em Gênesis capítulo 1 não foi criado o planeta Terra, foi criado o mundo Terra. Foi criado a terra do Éden, para ser criado o jardim do Éden. Então, quando os Elohim, os Anunnakis, chegam ali, ali naquela Mesopotâmia antiga, eles apenas formam. Teve um aqui que perguntou, então não existia nada? Não, já existia árvores, já existia água. Tanto é que no versículo 2 de capítulo 1 de Gênesis já diz,
pairava sobre a face das águas, já existia água, já existia vegetação, já existia água, aquela coisa toda, quando eles chegaram no capítulo 1 de Gênesis, entendeu? Então eles só formaram, ajeitaram aquela Mesopotâmia, aquela terra ali, para formar o Jardim do Éden. Essa é a questão da história. Você fala assim, não, mas peraí, aí a religião cai por terra, entendeu? Porque não é problema meu, entendeu? E também não é a Bíblia que está errada, porque a Bíblia no original é nesse naipe. São interpretações a respeito dela que estão erradas. A Bíblia nunca está errada em absolutamente nada. Só respondendo a menina que perguntou, né? Então, era só uma rocha? Não, já tinha vegetação, já tinha água, já tinha tudo. Por isso que a formação, separar água de água, tipo água doce, de água salgada, separar os animais que vão ficar na água, aquela coisa toda, os outros que vão ficar no próprio jardim, convivendo com o homem, as árvores com os frutos, né? Então, assim, é o jardim do Éden sendo criado ali, o Eridu, né? No conto sumeriano chama Eridu, terra do Eridu, né? O jardim ali na terra do Eridu, que é a questão da terra do Éden, entendeu? E aí, eu estou lendo os comentários aqui, eu fico a questão, a primeira parte da Bíblia, os reformadores tiraram. Sim, os reformadores tiraram os livros apócrifos, só aqueles 7 que a Bíblia católica, que o cânon católico tem, né? Tobias, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, Judite, Primeira e Segunda Macabeus, Baruque, acréscimos no livro de Esther e acréscimos no livro de Daniel. Porque a Igreja Católica, na Contra-Reforma, em 1544, 1545, que ela decretou, que ela, assim, fechou o cânon. Aí fechou os 66 livros que a gente tem na nossa Bíblia protestante, com mais esses 7. O que os reformadores fizeram é só não aceitar esses 7. Continuaram com 66. Mas aí a questão do cânon, por exemplo, foi até bom o cara falar do cânon, né? Cânon sagrado. Sabe que existem 3 cânons considerados sagrados no mundo, né? Então, qual que está certo? Você tem da Igreja Católica, que tem esses 7 livros a mais, que eu falei, tem os 66 que a gente conhece, tem os 7 livros a mais. Você tem um protestante, que só tem os 66, do Gênesis Apocalipse, que a gente tem, e você tem também o cânon da Igreja Cristã da Etiópia e a Igreja Cristã Ortodoxa da Eritreia. Nesse cânon do Oriente lá, você vai ter livro de Enoque, o livro de Jazá, o livro de Jubileus, você vai ter a Epístola de Barnabé, Proto-Evangelho de Tiago, Natalidade de Maria, José o Carpinteiro, e por aí vai. Então, são 3 cânons sagrados. Então, sempre quando alguém fala assim, isso aí não está na Bíblia, qual, meu amigo? Qual Bíblia que você está falando? A nossa, do protestante, não está. Do católico também, mas lá da Igreja Cristã do Oriente vai ter. Então, está na Bíblia, né? São livros que a gente poderia estar estudando perfeitamente. Então, a pessoa pergunta, por que então não estão no nosso cânon? Porque o que acontece? O sistema religioso que a gente tem hoje, o cristianismo que a gente tem hoje, ele não é nem de longe aquele de Atos capítulo 2, aquela igreja lá. Lá na igreja de Atos capítulo 2, diz uma coisa bem interessante. Todos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Ou seja, todos concordavam na doutrina dos apóstolos. Hoje, você tem 1 milhão de denominações, você tem a Igreja Católica, dentro da Igreja Católica, você tem aceita Opus Dei, você tem agora a Renovação Carismática, você tem os ortodoxos, você sabe, 1517 chega, tem a Reforma Protestante com Martinho Lutero, os reinos ao redor aderindo à revolta de Lutero, por isso que ele ganhou força, diferente de John Hus, 100 anos atrás, que teve a mesma revolta, só que como ele estava sozinho, ele foi queimado na fogueira. A sorte de Lutero é que os reinos viram aquilo ali e falaram, não vou precisar mais pagar para a Igreja Católica, para o Papa, se isso acontecer. Então eles aderiram e ficaram do lado de Lutero. Por isso que Lutero ganhou força e conseguiu romper com a Igreja Católica. Não era o que ele queria, né? Ele queria apenas reformar a Igreja Católica, mas ele foi expulso e aí foram nascendo igrejas como a luterana, com o rei Henrique V, nasceu a anglicana, quando ele rompeu com a Igreja Católica também. Então foi nascendo a Igreja anglicana, luterana, posteriormente, com os discípulos de Calvino, né? Calvino estudou Lutero e aí tal,
depois teve discípulos também, Teodoro de Beza, aí vem John Knox, aí através de John Knox nasce a presbiteriana e vai nascendo as denominações. E hoje nós temos os reformados, aí saíram os pentecostais, naquele avivamento que eles falam da Rua Azul, aquela coisa toda, o Línguas Estranhas, essa coisa toda. Depois, na década de 60, agora nós vamos ter os neopentecostais, aí é Deus é Amor, Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, e por aí vai. Ou seja, isso, na minha opinião, posso estar errado, isso não é ser unânime em alguma doutrina nenhuma. Porque se você tem bilhões de denominações, cada uma falando de uma coisa, não é unanimidade nem aqui, nem no céu, nem na China, e nem em lugar nenhum. Então, aquela igreja de Cristo, de Atos 2, já não existe mais. O que existe hoje são pessoas com boas vontades, mas não existe. Esse sistema que a gente tem hoje, o cristianismo, vem do 4º século, quando o imperador, considerado aí o 13º apóstolo, né, de Cristo, vamos dizer assim, porque foi o cara que, é claro que é uma ironia, né, que eu estou falando, foi o cara que supostamente converteu para o cristianismo, e ali ele pegou o cristianismo, juntou ali com o zoroastrismo que tinha na época, e um pedaço de judaísmo, você pega esses três, formou o cristianismo que a gente tem hoje, onde nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, os cristãos passaram de perseguidos para perseguidores, né? Porque agora era a religião oficial do reino do Império Romano. Então, esse sistema que a gente tem hoje, ele vem do 4º século, ele não vem de Cristo, ele vem do 4º século, ok? Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Vou voltar naquela questão, por que nós não temos esses livros também? Porque se você tem o livro de Enoque e o livro de Jazar, só esses dois já destrói esse sistema religioso. Só os dois. Fora os outros, tal. Mas só esses dois já destrói. Porque aí vai falar anjos. Opa, anjos com mulheres. Ah, então anjos com mulheres? Então beleza. Aí vai voltar onde? Opa, Elohim. Opa, então, aí vai conhecer os sumérios. Aí vai conhecer isso. Aí vai conhecer o original de capítulo 1 de Gênesis. Fala, pô, Elohim plural, tá? Não tem. Tá? Como é que funciona essa coisa aqui e tal? Aí desmonta a religião. Entendeu? Não é a Bíblia que está errada, mas você desmonta a religião. Você desmonta a fábula, as fantasias que criaram em cima da Bíblia. Entendeu? Então é isso que acontece. Por isso que esses livros não estão ali. O livro de Enoque eu tenho no meu canal, quem quiser saber completo, né? Porque no livro, no século II depois de Cristo, inclusive Tertuliano, que era um dos pais da igreja ali, ele gostava do livro de Enoque. E ele falou por que o livro de Enoque não foi aceito pelos judeus. Porque o livro de Enoque, se você ver a partir do capítulo 45, 44, 45, ele começa a falar do eleito de Deus. Isso remete a Jesus. Então, quando isso remete a Jesus, e se você for ver o Novo Testamento, Jesus estava no livro de Enoque, o escritor de Hebreus, o apóstolo Pedro, não sei se foi o apóstolo Pedro que escreveu Pedro, não, foi Pedro, Judas, que eu não sei se é o apóstolo Judas. Judas, então, nem se fala do livro de Enoque. O Apocalipse de João também tem essa questão do livro de Enoque, tudo baseado no livro de Enoque. Então, os judeus, olhando aquilo ali, falando que o livro de Enoque leva para Jesus sendo o Messias, etc. e tal, eles não aceitaram o livro de Enoque. E quando é a partir do século II, os rabinos começam a falar o seguinte: quem estudar o livro de Enoque vai ser amaldiçoado. Entendeu? E aí, as pessoas ficavam com medo e não estudavam o livro de Enoque. E isso entrou no cristianismo, com os pais da igreja. Né? Jerônimo, por exemplo, foi um que aderiu a isso. Né? Então, o livro de Enoque não pode amaldiçoado, aquela coisa toda. Quando chega em Júlio Africano também, um cristão lá do início dos séculos, ali a partir do século II e tudo mais, é o primeiro a falar que o livro de Enoque está errado também, porque os anjos não podem se procriar, não podem fazer isso, aquela coisa toda. Agostinho, a origem de Agostinho, eles pegam isso aí também e decretam a verdade. Então, ali está errado. Aí eles falam, não, se ali não é anjo, como é que a gente faz para consertar? Aí colocaram, não, ali é descendência de Sete, para arrumar foi onde arrumou. E aí o livro de Enoque caiu no esquecimento durante esse tempo todo. Então, por isso que ele não ficou nem aceito pelos judeus e nem no cânon protestante católico que a gente tem. Só a Bíblia etíope, por isso que a gente tem o Enoque etíope, porque foi preservado pela igreja etíope.
Igreja Cristã Etíope. Lá tem no cânon dela. E é só o primeiro Enoque, ok, viu, gente? Não tem essa de segundo Enoque, terceiro Enoque, não. O segundo Enoque e o terceiro Enoque, eles foram escritos depois do segundo século depois de Cristo. Então já o primeiro Enoque, que é o considerado original, o etíope, é uma cópia, mas essa cópia data de 300 anos antes de Cristo. Então não teria como eles acham que é parecido, o Enoque é parecido com o Novo Testamento, aquela coisa toda, mas essa cópia não teria como se o Enoque não poderia ter sido cópia do Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento foi baseado nessa cópia do livro de Enoque, que data 300 anos antes de Cristo. Entendeu? Então é o primeiro Enoque, o Enoque etíope, só esse. Segundo Enoque, terceiro Enoque, lança fora. Não dá. Entendeu? Então tem essas questões dos livros, essa questão da religião, e por isso que o sistema religioso, ele não deixa a pessoa estudar várias coisas. Aí você tem que seguir o seu pastor, você tem que seguir o seu padre, e se você falar de livro de Enoque, de livro de Jazar, coisa do tipo, aí você é herege, aí você é um desviado, é uma coisa assim, você não fica no sistema religioso por causa disso. É um desviado. Eu vou te dar um mudo aí, tá bom? Sol Carvalho, exatamente. Todos os livros praticamente excluídos dos cânones sagrados, mesmo os que estavam nos cânones sagrados antes do Concílio de Nicéia, praticamente todos eles falavam dos anjos caídos. Pode reparar que Bíblia quase não tem nada sobre isso. Nada. Perfeito, Sol, você é muito inteligente. Você sacou a jogada. E se você não conhece o seu inimigo, você não tem armas para lutar contra ele. Aliás, ele nem existe. Tem gente aqui dizendo que não existe. Vamos lá. Então, essa questão do arrebatamento é algo religioso? Fala aí, Rodrigo. Eu vi um comentário aqui do Jonas Amorim, que é bem interessante, a pergunta dele, o tema que ele colocou. Rodrigo, você acredita que a Bíblia é um grande compêndio ufológico? Explica aí as questões dos OVNIs, das Merkavas, os Merkavins, OVNIs, que anjo, SPS, é tudo a mesma coisa. E ele está certo. Só a mesma coisa. O que acontece é o extremismo. Quando você chega nos crentes, sistema religioso, o que acontece? Eles vão falar assim, não, são anjos e demônios, e ponto. Aí quando fala assim, não, mas e os extraterrestres? E a ufologia? Não, isso é anjo e demônio. Extraterrestre não existe. Tá. Quando você vai nos ufólogos, eles falam, anjos não existem. O que existe são extraterrestres. Entendeu? Aí você vai no conto sumeriano, você fala, não são nem extraterrestres e não são nem anjos. São os Anunnakis, aqueles que dos céus vieram à Terra. Quando, na verdade, cara, os três estão falando da mesma coisa. Entendeu? Com nomes diferentes. Mas são a mesma coisa. Extraterrestre, OVNI, anjo, Anunnaki, Nefilim, anjo caído, sei lá o que for, é a mesma coisa. É tudo menos demônio, não é? O demônio são os espíritos dos gigantes. Mas, assim, em termos de anjos caídos, extraterrestres, e Anunnakis, entendeu? É tudo a mesma coisa. Estão falando. Aí você fala, mas tem nave na Bíblia? Tem. Se você for ver a descrição, por exemplo, de Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel está vendo um querubim, ele começa a descrever aquilo ali. Ele descreve uma nave, ele descreve um OVNI, entendeu? O próprio Deus de Israel, quando ele vai em cima do tabernáculo, a presença dele, a Shekinah, que é chamada de Shekinah, pega lá o que acontece quando chega. É vento tempestuoso, sons de trovões, luzes, que não sei o que, som de trombeta e parará. Aí você vai ver em outros, uma nuvem escura também. Eu tenho um vídeo no meu canal que é Ufologia na Bíblia, ateus versus crentes, ou crentes versus ateus. Vão lá, assistam esse vídeo para você ver. Tem uma parte lá que é de um filme que é sobre OVNI, entendeu? Vocês vão ver que na parte do filme que eu peguei, vai estar lá a nave chegando no monte, no filme. Aí você pega com a descrição que os israelitas faziam da Shekinah de Deus, e vocês falam para mim depois, seja no Instagram, seja aonde for, falar,
Pô, mas parece que o cara da Bíblia estava descrevendo aquilo ali que eu vi na parte do vídeo. É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, tem nave, chegava na nave. Você tem os Vimanas no hinduísmo, na Índia, isso mesmo, na Índia, você tem os Vimanas, que eram naves que transportavam e tudo mais. Querubim, se você ler no Salmo 18, lá no Salmo 18, eu esqueci o versículo, se é 20, alguma coisa do tipo, no Salmo 18 vai estar lá, e Deus montou no querubim e saiu voando. Aí imagina Deus montando num anjo e voando no anjo, cara. Não faz sentido, velho. Entendeu? Não faz sentido. Então, quando você pega querubim e serafim, os crentes acham que, tipo assim, anjos, arcanjos, querubins, serafins, são seres de asas, e não é. Quando você pega querubim e serafim, já não são seres, são aparatos, são naves. Você vê pela descrição na Bíblia. Não tem como fugir. Beleza, arcanjo e anjo, beleza, seres. Braço, cabeça, etc e tal, arcanjos e anjos. Agora, querubins e serafins, quando você pega as descrições, você vai ver que ali está falando nitidamente de naves, de aparatos, que Deus usava para voar quando vinha aqui na Terra. Os Vimanas petrificos, aí, ó, Valdilena Teodoro, tem os Vimanas, lá na Índia. E a mesma coisa. Então, por exemplo, Vimana e querubim, ao meu ver, são a mesma coisa, só muda o nome. A mesma coisa de extraterrestre com anjos caídos e Anunnakis. A mesma coisa. Só muda o nome. Entendeu? Então, quando você junta os três, você tem a mesma coisa. A Bíblia é cheia de ufologia. No meu canal tem o vídeo, ufologia. Na Bíblia. Crentes versus ateus. Vejam lá, assistam lá. Entendeu? Mas respondendo a pergunta do cara, sim, tem naves, tem aparatos tecnológicos na Bíblia, inclusive os querubins e serafins são esse tipo de nave. Este sábio tem canal? Este sábio se chama Rodrigo Caldas. Tem canal? Sim, tá? Eu vou ler algumas perguntinhas aqui, rapidinho, tá? Já li. Os livros apócrifos foram retirados justamente porque explicavam por A mais B os anjos caídos e os demônios, a diferença entre eles. Então, essa questão do arrebatamento é algo religioso e não bíblico? Sim, não. Sim, não. A Alexandra está dizendo que nós seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Só que não passa de nuvem. Onde é que está em nuvem? Depois da nuvem não tem, tá bom? Então, Alexandra, dever de casa para você. Joel 2, 31, 32. Monte Sião. Joel 2 vai dizer: e o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. Beleza? Anotou a passagem? Joel 2, 31, 32, você vai saber para onde é. A propaganda do Bradesco tem titãs na profundeza do mar, exatamente. Inclusive, a música, o hino nacional, Gigante pela própria natureza. Eu vou falar isso na próxima live. Se acalme, se acalme. Rodrigo, o que você acha dos dinossauros? Quem perguntou foi a Gabi Silva. Quer responder agora ou quer guardar? De Jó, Deus, ele descreve quando ele fala do behemoth. Ele fala da cauda de 3 metros, 5 metros, 3 metros, não sei, quando está esticada. Ele fala da força que é aqui no abdômen, vamos dizer assim, né, do animal. Pescoço grande, como se fosse cabeça de serpente. Então, ali, ele está descrevendo o que hoje a gente entende como o apatossauro, o braquiossauro, o brontossauro, coisa do tipo. A gente acha que tem vários dinossauros, né? Mas não é que são várias espécies de dinossauro, coisa do tipo. É que quando uma pessoa descobre uma ossada, uma coisa, ele dá um nome. E, na verdade, o outro descobriu a mesma ossada da mesma espécie. Aí ele dá outro nome. Aí você acha que tem vários, mas é tudo da mesma espécie. E os dinossauros nada mais são do que, por exemplo, quando os anjos caídos estiveram na Terra, eles ensinaram para a humanidade muitos conhecimentos sobre astronomia, astrologia,
coisas legais, mas também eles ensinaram coisas terríveis. Por exemplo, bruxaria, feitiçaria, vampirismo, necrofilia, pedofilia, homossexualismo. Tudo isso veio dos anjos caídos que ensinaram aos homens, a confusão que eles fizeram naquela terra, ok? E aí, o que acontece? Dos anjos, você tem tudo isso, esses ensinamentos, essas questões, do período pré-diluviano, entendeu? E aí o que acontece? Com esses ensinamentos, por isso que Deus teve que destruir, prender esses anjos e destruir os filhotes desses anjos. Porque eles estavam ensinando o homem todo tipo de coisa, entendeu? E aí, minha irmã, você só repete a pergunta dela de novo. Ah, o dinossauro, é verdade. Aí o que acontece? Com esses ensinamentos, eles também fizeram experiências genéticas, entendeu? Hibridismos. É onde nasceram ou foram criados os dinossauros. Os dinossauros nada mais são do que um hibridismo de espécie de animal com outra. E deu aquela confusão. Por exemplo, você pega o Tiranossauro Rex, que no filme Jurassic Park de 1983, inclusive eu fui lá para ver o filme, na época eu até lembro, né, eu vi no cinema Jurassic Park, muito legal. Aquele Tiranossauro Rex com 9 metros de altura, aquilo ali já é uma fantasia. Na verdade, o Tiranossauro Rex, ele tem apenas 6 metros de altura e ele não consegue ficar de pé, porque ele é um hibridismo, ele é uma aberração. Tanto é que ele tem patinhas pequenas, que não dá para ele equilibrar, e as patas aqui, ele não consegue, ele não é aquele predador que é do filme, ele é uma aberração que não consegue parar em pé, entendeu? Então eles pegaram uma coisa que é hibridismo, uma coisa que mostrou espécie, nasceu isso, aquilo, gigantes, etc e tal, e eles fizeram uma fantasia daquilo ali, e hoje a gente conhece os dinossauros como se os dinossauros dominaram uma era do planeta, só eles, e o tiranossauro, ele é o predador, aquela coisa toda. Não, na verdade são aberrações que deram erradas, entendeu? Agora, Rodrigo, deixa eu responder, que tem muita coisa acumulada já. Gente, essa live não merece um joinha? Claro que sim! Cadê? Sumiu. Tá subindo muito rápido, porque tem muito comentário. Vamos lá, bem rapidinho, vou passar por cima dos comentários aqui. Eles faziam experimentos genéticos e é fortemente marcado nas civilizações egípcias e grega. Sim, Dinho, inclusive estão fazendo hoje, aqui e agora, com aquela medicina que é um pau e uma cobra enrolada, né? Eu não vou explicar mais, vocês são inteligentes e sabem. Joselice, os anjos caídos deve ser, eles têm hoje os seus descendentes? Joselice, exatamente por isso foi tirado os livros da Bíblia e colocados para apócrifos. Porque eles não querem que você saiba sobre nada dessa descendência. Aí você descobre que o pastorzão, famosão da internet, é um anjo caído. Aí você descobre que um professor, que um juiz é um demônio. Então, esconder isto justamente para eles se protegerem, andar no meio de nós camufladinhos, tá? Agora você sacou o fio da meada do porquê que todo livro apócrifo falava sobre anjos e demônios. Ah, agora você sacou. Sacou, pegou a alma do espírito do negócio. Queria saber se tu sabe a respeito de Azazel. Camila Sabala, veja o meu vídeo. O demônio, ou diabo, não sei, é uma serpente, dragão ou um bode? Eu vou falar da primeira e da segunda rebelião. Vai lá que você vai saber exatamente quem é quem. A Terra, então, é o Jardim do Éden? Não, William Santos. A Terra foi criada e depois, quando começa Gênesis, está falando só de um pedacinho lá na Mesopotâmia, chamado Jardim dos Deuses, Jardim de Eridu, Jardim do Éden.
tá em várias versões aí de inscritos a não ser bíblicos. O bíblico é Éden, nós sabemos. A terra não é o jardim do Éden, e aquela criação toda lá não era da terra inteira, era de um pedacinho. A terra já estava aí a plenos vapores. Patriota, eu ouvi dizer que os anjos acreditam em Satanás. Peraí, eu ouvi dizer que os anjos que acreditaram em Satanás estão na terra com ele. Os que acreditam em Deus estão no céu com ele. E os que duvidaram, assim, os isentões, né? Deus mandou nascerem. Olha só, patriota, cadê o versículo que prova isso daí? Se você tiver, a gente conversa. Se não tiver, é uma teoria e todo mundo pode criar uma aí, tá bom? Todo mundo é livre para acreditar no que quiser. Eu conheço meu caráter e eu não sou isentona, não. Tenho certeza que não. Jacó Cruz. E o Éden fica no centro do mundo, atrás da Groenlândia. Tem muita estudo sobre isso. Monte Meru é o centro da Terra, é a Groenlândia, é o Polo Norte, que não existe Polo Sul, circunda toda a Terra, é um prato, a Terra é um prato. E o Polo Norte realmente existe, é uma terra congelada, e há muito mistério ali, muito mistério que dali você parte para outras dimensões, sobe ou desce, sei lá. Tem muita coisa lá e eu já fiz vídeos sobre isso, inclusive. Tem uma frase, assim, um ditado popular: encontre o seu norte. Se liga. Dinho Ferreira, agora está explicado porque esse povo fica quando estão endemoniados, ficam com tanta força. Força excomunal, sim, porque não são anjos caídos, são os espíritos dos néfilins, da mistura homem e anjos que fizeram néfilis. Eles são híbridos, eles são extremamente grandes, e não é grande de 3 metros, como você ouviu por aí, tem gigantes de 50 metros, de quilômetros. Então, assim, quando uma pessoa fica endemoniada, ninguém consegue segurar. O maledito. Deixa eu ver, próximo. William Santos, pelo que eu entendi, a Terra já existia, mas era só um pedaço de rocha, sem nada. Então Deus criou tudo e depois criou o jardim, perfeito, o jardim do Éden. Quando começa a falar em criação, a Bíblia começa a falar em criação, já começa a falar só da Mesopotâmia. Não fala mais de nada antes. E já estava tudo criado, ok? Z8 verdadeiro. A árvore Yggdrasil é a árvore da vida descrita em Gênesis. Essa eu vou jogar para Rodrigo, porque para mim é complicado. A árvore Yggdrasil, ou Yggdrasil, como você escreveu, para mim é a sustentação da terra. Eles dizem que tem andares essa árvore. Para mim eu entendo como Sheol, terra, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, tudo ligado num só edifício e numa só base não, alicerce. Eu entendo a árvore como alicerce, eu não sei o que o Rodrigo vai entender, e ele deve ter uma explicação melhor do que eu para isso. O Biraci, não, irmãos caídos, viram demônios, tem anjos do Eterno que não deixam eles subirem da terra, antes da Pangeia. Não entendi muito bem, o Biraci, não eram anjos caídos que viraram demônios? Não, o sistema religioso joga tudo num caldeirão só, faz uma sopa. Anjos caídos são demônios. Não, senhor. Anjos caídos são aqueles que dos céus vieram. Demônios são os híbridos que morreram e Papai do Céu não quis recolher os seus espíritos. Nós temos até hoje demônios surgindo? Provavelmente não. Por quê? Porque os híbridos, quando se reproduz com outro híbrido, quem é que vai dar espírito? Ninguém. Para ele ter espírito, ele tem que ser filho de anjo ou de Papai do Céu. Então, quando ele faz menino com outros humanos, vai continuar surgindo demônio? Não. Porque tanto o híbrido quanto o ser humano, quem vai ser o pai superior para dar um espírito? Então, creio eu que esse negócio de surgir demônio às tortas e às direitas acabou, né? Porque esses anjos não têm mais permissão de ficar fazendo gigantes, beleza? Então, os primeiros que tinham pais com o Espírito Eterno pegaram espíritos malignos e estão pela terra. Depois disso, né, perdeu o pai com o Espírito Eterno para eles
continuar surgindo. Já pensou se toda hora morresse um, virasse demônio sobre a Terra, ia ter mais demônio do que outra coisa. Ainda bem que eu não creio nisso, tá bom? Humberto Volz falou que é assim, não acredito. Deixa eu jogar essa difícil aqui para o nosso amigo. A árvore Yggdrasil, a língua não quer ajudar. Yggdrasil, foi assim que escreveu. Yggdrasil, eu falava. É a árvore descrita em Gênesis. Deixa eu liberar aqui. Tem essas questões, da questão da árvore. Quando você vai para a história, você, por exemplo, você vai nos Sumérios, um exemplo, aí eu gosto de pontos dessa história, eles fazem alusão claro que existe a árvore da vida, até porque dela tem as plantas que são cura para as nações, o fruto, etc. e tal. É literal a árvore. Mas tem alusão também com o nosso DNA ser também a árvore da vida, seus ramos, aquela questão toda. Então, os sumérios, eles fazem essa ligação. Eu não sei te dizer qual é a árvore, não sei te dizer qual é a árvore, coisa do tipo, sinceramente. Eu sei que a que estava no jardim foi destruída com o dilúvio. Só que na Nova Jerusalém, lá com Deus, lá na morada dele, tem outra também. O pessoal acha muito assim, tipo, por exemplo, a Arca da Aliança, por exemplo, é óbvio que Deus tem uma com ele lá também, não é só uma que existe no universo. Aí não acha mais a Arca da Aliança, sumiu, não tem mais. A Arca da Aliança, ela tem lá com Deus também. Tanto é que João, quando os céus se abrem, ele fala, pô, eu vi também a Arca da Aliança. Tal, assim, estava lá com Deus, né? E coisa do tipo. Então a árvore da vida também existe lá na morada dele. A que estava aqui na Terra, no jardim do Éden, foi destruída. Eu não sei, sinceramente, não vejo, eu não consigo encontrar isso em nenhuma literatura, nenhuma questão histórica, se a árvore da vida está espalhada ou está em outro lugar do planeta. Não sei. Eu sei que aquela do jardim do Éden foi destruída, quando o Éden foi inundado pelo dilúvio. Só que a árvore, para nascer, tem semente. Então, obviamente, não tinha só uma semente para essa árvore da vida. Lá na morada de Deus, com certeza tem essa árvore da vida. E aí, quando a gente for para lá, para Nova Jerusalém, quando Cristo voltar, a gente for para Nova Jerusalém, coisa do tipo, a gente vai ver qual que é o fruto dessa árvore, que árvore que as plantas, curas para nações e coisa do tipo. Mas a que estava no Jardim do Éden foi destruída. Mais uma perguntinha aqui. Espera aí que eu vou mutar o seu. Uma pergunta boa que chegou. Só um segundo. Cadê? Qual foi o propósito do dilúvio se sobrou gigante por aí? Priscila Peru. O que acontece, Priscila? Foi sim para matar os gigantes, tá? Porque esses gigantes já estavam devorando tudo sobre a terra, estava pegando o ser humano e comendo assim, arrancando cabeça, entendeu? E acabar com a semente pura, com a genética pura. Mas assim, acho que nem a água mais alta consegue matar um cara de 1 quilômetro, sabe? Tem coisa complicada. Dizem que eles criaram aí câmaras de hidrogênio, se prepararam, tiveram sonhos, visões, alguns escaparam na Antártida. Tem essas teorias, mas não há nada comprovado, tá? Sempre, qualquer apocalipse vem com o intuito de salvar a genética pura. Sempre, tá bom? Paty Santos, só um segundinho. Paty Santos, como a Terra já estava formada se ela era sem forma e vazia? No original diz, ela tornou-se sem forma e vazia. Deus nunca criou a Terra para ser uma desolação. Então, em algum momento, ela tornou-se aí, houve um caos, alguma coisa aí, tá? Assim acredito eu. Deixa eu soltar o Rodrigo, que tá nervoso. Fala, Rodrigo. Tá, só nesse ponto, tem um outro também, né? A questão dos anjos, dos anjos não, dos gigantes. Os últimos daquela descendência foram destruídos na época do rei Davi. O Golias era uma da descendência dele. Só que é uma descendência bem longe, a caricatura dos primeiros gigantes, entendeu? Alguns realmente sobreviveram ao dilúvio. Não sei como, mas sobreviveram.
Então, os últimos dessa descendência dos Anaquins, aquela coisa toda que tem na Bíblia, o rei Davi matou o último, que era Golias. Tem Golã também, o rei de Golã lá, a cama dele era 4,5 metros, aquela coisa toda. Então, tinha os últimos gigantes, mas caricaturas apenas daqueles, os primeiros gigantes, daquelas 3 raças de gigantes. Sobre a questão da Terra, a Terra que era sem forma e vazia não era o planeta Terra, era a Terra do Éden, era a Mesopotâmia. Não tinha um jardim, não tinha nada. Quando eles chegaram, era uma coisa assim, vegetação e pântano, entendeu? Não tinha nada, era sem forma e vazia, tipo, não tinha jardim, não tinha nada. Foi onde eles começaram a organizar essa terra, não planeta, terra do Éden, o Eridu, no caso, nos Sumérios, a Mesopotâmia antiga, e aí sim ela tornou-se bem formada, porque eles começaram, em 6 dias, eles formaram esse jardim, essa terra para colocar o jardim. Então, quando fala terra era sem forma, entenda que no capítulo 1 de Gênesis, sempre quando falar terra, vai ser a terra do Éden, não o planeta Terra, entendeu? Para não dar essa confusão. Mais questões. Espera aí. Que bom que você voltou, Pri. Um beijo para você, Mari. Questões aqui que me apareceram e apareceram agora. Toda vez que eu vou ligar o celular, eu desligo. Vamos lá. O acesso ao Éden é um portal, por isso que o Eterno colocou querubins com espadas flamejantes no acesso ao portal. Mauro, seres humanos não têm capacidade de viver além dos portais, no mundo paralelo, numa outra realidade. Eles têm corpos como nós, então eles vivem bem aqui mesmo, tá bom? Adão e Eva não eram assim os seres espirituais, fumacinha, eram pessoas como são os nossos pais. Então, eles não viviam no mundo espiritual, e sim no mundo real. Aí eu te digo, Mauro, o livro de Enoque diz exatamente a localização dessa árvore que está por aqui ainda. O livro de Enoque fala por A mais B na terra, todos os mistérios, montanhas de ouro, de pedras preciosas, tudo que a elite nos esconde, diz aonde estão os anjos caídos, pirâmides na Antártida, e para todo lado. O livro de Enoque detalha essa terra com uma exatidão. Ainda diz que tem árvores que têm um cheiro tão delicioso que você sente assim a quilômetros de distância. Tem árvores que são tem coisa escondida, por exemplo, aquele bichinho, o koala, por exemplo. O koala é um bicho cheiroso que só come eucalipto, o cocô dele é cheiroso, o xixi dele é cheiroso, é melhor ter um desse no banheiro. Só que há um tempo atrás, ninguém nunca tinha ouvido falar esse bicho. Ninguém conhecia esse tal de koala. Então, o ornitorrinco, o bicho tem um bico de pato e o bicho tem pelo e o bicho dá de mamar, mas tem patinha, tipo nada a ver, o bicho cava terra, o bicho é uma coisa horrível, né? Então, assim, existem continentes proibidos de que a gente não pode botar o pé lá com bichos exóticos. Esse mapa aí não diz nada, tá? Tá tudo errado. Flávia Oliveira. Qual a relação do arrebatamento, da queda do domo, com o arrebatamento bíblico? Flávia, total, tá tudo interligado. Olha só, o Messias, quando ele vier, ele não quebra o domo. Todo olho verá. Porque o domo, tem um versículo que diz que ele se enrola e desenrola como um pergaminho novo. Ele enrola e ele se desenrola. Não faço a menor ideia como ele se enrola e como ele se desenrola. O Messias não quebra domo nenhum. E verá no céu o sinal do Filho do Homem. Beleza? Ele vai dar um sinal lá em cima. Você vai ver um sinal que todo mundo vai saber quem é ele, um sinal. E aí o domo se desenrola. O domo quebra mesmo, arrebenta quando desce a Nova Jerusalém, viu? Um novo céu, nova terra, beleza? E desce a Nova Jerusalém, o trono branco, e vi novo céu e o mar já não existe. Aí, nesse momento, acabou o domo, tá? Só que eu não vou ficar falando de domo, que o Rodrigo, eu acho que ele não é assim muito nessa de domo. Vamos lá. Rodrigo, você está lendo os comentários? Quer falar mais alguma coisa? Nós já estamos falando há 1h19. Eu estou aqui pegando o link do meu canal, de um vídeo do meu canal, Queda de Satanás, por exemplo, que aí o pessoal pode ir lá no meu canal. Porque muitas dessas perguntas que eu estou vendo que estão
estão sendo feitas aqui, eu já fiz vídeos sobre no meu canal, entendeu? Então, Gênesis, então, peraí, que nem o cara perguntou aqui, eu esqueci o nome dele, passou aqui, peraí, deixa eu ver, Luciano Carvalho. Mas e a luz que diz, haja luz, já estava criado, e que luz que é essa? Não é a luz do sol, entendeu? Não é a luz do sol. É a luz de outra coisa que eu falei no vídeo, nas lives que eu fiz sobre Gênesis, naquela saga sobre Gênesis, tem no meu canal. Lá eu respondo tudo, absolutamente tudo sobre o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Então se inscreva lá no meu canal, pode mesmo, vá no meu canal, porque todas essas perguntas aqui, a maioria esmagadora, estão lá nos vídeos do meu canal, principalmente nas lives que eu fiz sobre o Gênesis. Você vai ver lá, Gênesis, a queda de Satanás, Gênesis não sei o quê, isso, etc., a verdade sobre o Gênesis. Então vocês vão ter tudo isso lá, luz, a terra, se era isso, porque, então se era luz, de onde veio a luz, etc. e tal, foi criado o sol no quarto dia, mas não sei o que, a luz é antes, essas perguntas todas, tem todas lá. Eu estou tentando pegar o link do meu canal, cara, mas deixa eu ver se eu consigo aqui achar o link do meu canal. Deixa eu ver se eu consigo, estou pegando aqui. Deixa eu responder uma pessoa aqui. Com muito respeito, vocês têm que voltar, como é que é? Não seria manter a regra de fé? Maria de Fátima, a gente não segue muita regra, não, sabe? Nossa cabeça, nosso guia. E quando você vê a Bíblia citando os livros de Enoque e Jazar, e você pega a Bíblia e você não acha nada sobre Enoque, e você não acha nada sobre Jazar, te bate uma curiosidade de entender por que está faltando coisa aqui. E você ser questionadora não te desvia de nenhuma regra de fé. Você ser questionadora significa que você tem liberdade para pensar, que você tem liberdade para buscar seu próprio conhecimento, que você tem liberdade de questionar o que te impõe, sabe? O sistema religioso. Você consegue sair da caixinha, você consegue pensar fora da casinha e você não é manipulável. Você não é obrigada, sabe, a ler a revista que todo mundo está lendo, a ter uma leitura teleguiada. Você é uma pessoa que tem a mente que se expande, sabe? E isso não te torna menos e nem um desviado. Deixa eu soltar aqui teu microfone. É verdade. Então, por exemplo, tem várias pessoas aqui, por exemplo, os crentes, eles são tipo do estilo assim da Cíntia, né? CYNTH, YAH. É do estilo dela, não queiram saber por meio de lives suas dúvidas, tinham intimidade com o autista. Ela já fez outros comentários também. Os crentes são tipo isso, são religiosos. Então tem muita coisa que eles não vão entender. Não é para eles, entendeu? Então quando a gente fala, tipo, vai ter que estudar o histórico, vai ter que estudar no original, no hebraico. Cara, tá entrando aqui, saindo aqui, ó, pros crentes. Porque eles caíram fé. Aliás, não é nem fé, é fideísmo. É uma fé, assim, cega. Fé, você precisa, é uma fé racional. Você sabe por que você crê naquilo, entendeu? O fideísmo não, tô nem aí, é fé, você tá errado, eu tô certo, eu nem sei o que é hebraico, não sei nem o que é original, eu não quero saber, tem raiva de quem sabe. E aí, tipo, você tá errado, eu tô certo, porque eu não quero estudar, entendeu? É essa a concepção, eu não quero estudar, eu quero estar certo, mas eu não quero estudar. Então acontece do tipo disso. Então, porque quando eu falo, vão no meu canal, que a maioria das perguntas estão aqui, não é porque eu sou o detentor da verdade, descobri a cura do câncer e estou passando aqui, não. Vocês vão fazer que nem Paulo, vocês vão analisar tudo e reter o que é bom, entendeu? Agora, é muito interessante você estudar nos originais, você estudar a história, você estudar como funciona, como aconteceu a questão cultural, a questão religiosa da época, o contexto histórico, fazer uma hermenêutica, ter uma exegese do próprio texto no original, entendeu? E aí você vai compreendendo as coisas que o sistema religioso cria, que é uma fantasia. E aí vem pessoas desse tipo que tem aqui, ó, eu não quero saber, tem raiva de quem sabe, entendeu? E aí fica nessa. Então, é claro, você tem que ter intimidade com o Altíssimo, isso é óbvio, isso aí qualquer criança de 5 anos de idade sabe disso. Mas, assim, você precisa estudar também as escrituras, e, se possível, no original. Eu não sei falar hebraico, eu também não sei, mas tem dicionários hoje para você traduzir palavra por palavra do hebraico,
do aramaico e até do grego para a nossa língua, entendeu? Então, eu até tenho um programa, no meu programa ele tem todas as mais de 20 versões de Bíblia, inclusive o dicionário Strongs, traduzindo cada palavra, do hebraico, do aramaico e do grego para a nossa língua. Eu tenho. Então, se a pessoa quiser, vai no meu Instagram, me siga lá, e me chama no particular, no direct, e fala, eu quero o link desse programa, como é que eu baixo e tudo mais. Eu dou o link, passo o link para você baixar, e depois eu dou o link de um vídeo para você saber mexer nesse programa. Então você vai ter tudo completo. Você vai ter mais de 20 versões de Bíblia diferentes, e você vai ter o dicionário Strong incluído nesse programa. Você não vai ficar só lendo no português, se o pastor falou, tá falado, eu vi, o pastor me falou, é assim, assim, assado, eu acredito assim. Sabe, Prisca, o que acontece, o que atrapalha o estudo sério, não só das escrituras, mas em qualquer área da vida, na ciência, na religião, qualquer outra coisa, são as verdades relativas. No cristianismo, no sistema do cristianismo, sistema religioso, tem muito isso, verdade relativa. Às vezes você fala assim, no histórico é assim, está no original desta maneira, etc e tal. E a pessoa simplesmente chega para você e fala assim, é a sua opinião, mas eu acredito diferente. Quando, na verdade, cara, eu não estou dando a minha opinião. Quando eu for dar a minha opinião no assunto, eu vou falar, olha, a minha opinião é assim, 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 assado. Agora, quando você vai para um lado histórico, você vai no original, você vê a coisa como ela é diferente. Você não está falando o que você acha, você está colocando lá. Até eu posso poxa, eu achava que era assim, eu estou discordando disso aqui, mas está lá, entendeu? Para você estudar. Então, a pessoa chega, não estuda, né? Ela não estuda, ela não vê no original, ela não estuda outros povos, outras culturas, ela não se preocupa em aprofundar o estudo bíblico, tudo mais. Aliás, nem ser o que eles falam, né? Tipo, ter intimidade com o autismo. Essas pessoas também não têm, porque se tivesse, estudaria, como diz Oséias, capítulo 6, versículo 3 ou 4, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a gente tem que conhecer e tem que prosseguir em conhecer. E a gente só conhece estudando as escrituras, entendeu? E aí estudar as escrituras de uma maneira correta, de uma maneira sólida, de uma maneira racional, não tirando o espiritual, coisa de mais racional no sentido assim, eu creio nisso porque eu sei porque eu creio. Não é simplesmente porque eu não sei nada, mas eu vou seguir moda e falar que eu creio porque eu quero seguir moda, entendeu? Não é dessa maneira. Então, o que atrapalha é verdade relativa. Eu tenho a minha verdade, eu acredito assim. Tem coisas que não vai ser o que você acredita ou o que eu acredito. Tem coisas que vai ser o que é, independente de eu acreditar ou da pessoa acreditar, entendeu? Não existem verdades absolutas. Alguém está errado, entendeu? E aí, por que se aprofunda? Para saber quem está certo, quem está errado. Mas para você saber, você tem que aprofundar, você tem que saber. Para eu debater, para eu saber que um médico está errado, eu, no mínimo, eu posso dar uma opinião, coisa do tipo. Mas eu, no mínimo, para debater com ele, eu vou ter que ter estudado um pouco de medicina também. Não adianta eu chegar aqui e ser totalmente leigo em medicina e chegar para um médico e falar, pô, você está errado. É a sua opinião, a minha opinião é assim, sobre medicina, entendeu? Então, às vezes o que atrapalha muito do estudo é o que a própria Bíblia, em certo ponto, vai dizer que o meu povo, Deus falou isso com o povo de Israel, né? Mas a gente pode pegar para a gente também, vamos dizer assim. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a falta do conhecimento, ela dá nisso. Você fica cego, você fica fanático, entendeu? E aí, quando você encontra uma coisinha diferente que a pessoa está falando de você, sei o que, tá errado, sei o que, papapá, etc e tal. Sendo que, peraí, o que a pessoa está falando? Vou estudar, vou aprofundar. Se aprofunda, está correto, beleza. Não está correto, sem problema, entendeu? Então, o que atrapalha é isso, verdade relativa. Coloque isso, quem estiver vendo esse vídeo, né, vai ver depois, não existe verdade relativa. Alguém vai estar certo e alguém vai estar errado. Verdade é só uma. E a nossa verdade é quem? É Cristo Jesus. É Cristo. Então,
O que acontece? A gente estuda a palavra, a gente estuda a Bíblia, mas em busca da verdade, não em busca de fanatismo. Deixa eu responder aqui uma questão muito importante do Monograxa. Prisca, qual versículo que fala sobre o livro de Enoque e Jazar? Pega a caneta que tu vai anotar agora. Judas 1,14 diz o seguinte: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: este que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Eis que é vindo. Então, Enoque diz que vem vindo o Senhor com seus milhares de anjos. Isso está profetizado por Enoque. Cadê as profecias de Enoque? Está citando aqui. Olha, eu estou dizendo que as profecias de Enoque disse isso, mas cadê as profecias de Enoque? Então, Judas 1,14 está dizendo que Enoque tem suas profecias. E 2 Samuel 1,18 diz assim: e ordenou que ensinasse aos homens de Judá este lamento do arco, o uso do arco, lamento, tá, uma tradução ruim. Não é isso que foi registrado no livro de Jazar? Então, 2 Samuel 1,18. Ou seja, são dois livros importantíssimos que arrebentaram da Bíblia Sagrada. E se você for estudar tanto o vídeo de Rodrigo Caldas como o vídeo de Priscila, se o livro de Enoque é inspirado, é praticamente o mesmo vídeo, né? Que eu copiei, surrupiei, roubei na cara limpa o vídeo do Rodrigo. Então, se você vê o meu e você vê o dele, você está vendo o mesmo vídeo, tá bom? O próprio Messias fez mais ou menos 20 citações no livro de Enoque, porque fazia parte dos cânones sagrados naquele tempo. Tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa que não cheira bem aqui, e nós precisamos descobrir o que é. Irmão Rodrigo, eu estou... Irmão, não sei nem se eu posso chamá-lo assim, nem sei se ele gosta. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou sua fã, as pessoas ficam loucas quando eu falo isso. Ah, a Priscila me chamou para... Meu Deus, eu nem sabia que Priscila... Igual você acabou de dizer, eu nem sabia que Priscila sabia que eu existia. Sim, eu sabia que você existia. E eu acho que eu te detectei lá com Neemias Gomes. Por aí eu já fui atrás de Rodrigo e me tornei sua fã. Quero te agradecer muito por você estar aqui. Foi um sucesso essa live. O pessoal está querendo saber qual é o teu canal. O pessoal está enlouquecido aqui. O canal é o nome dele, gente. É Rodrigo Caldas. Está bem aqui embaixo. Aqui, ó. Então. E é um prazer ter você aqui. Eu espero que seja não a primeira, mas a primeira de algumas ou muitas vezes, tá bom? Sinta-se em casa. O canal é teu, é tua casa, tá bom? E você é muito bem-vindo aqui. Amém. Muito obrigado, mesmo. Pode me chamar de irmão, sim. Sem problema, não. Bom demais, eu também te chamo de irmã. Eu que sou seu fã, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu canal. Temos mais 600 pessoas ao vivo. A primeira vez que eu tive esse público assim, vendo ao vivo, né? E muito legal. As perguntas são super legais. Dário Ramalho escreveu aqui: Rodrigo Caldas, o estudo não pode parar, é o que eu falo, né? Vamos que o estudo não pode parar. Forte abraço para o Dário. Tem a Evelyn também, que deve estar vendo. Os alunos que eu tenho aqui, né? Tipo, os alunos, não, meus amigos que eu tenho aqui, que a gente faz estudo bíblico. Um abraço para todos aí, todos da live aqui que estão participando. Quero agradecer também todo mundo que mandou mensagem, as perguntas. Assim, as perguntas que não tiveram respostas, vão no meu canal. É só digitar Rodrigo Caldas no YouTube que chega no meu canal. Entendeu? Tem 10 mil inscritos, graças a Deus cheguei em 10 mil inscritos. Vocês me ajudaram, eu estava faltando 50 inscritos para chegar nos 10 mil. Muito obrigado mesmo. Eu olhei lá agora, já tem 10 mil. Então, graças a Deus, já cheguei nos 10 mil. Muito obrigado. E pode me mandar mensagem no Instagram também. Me segue no Instagram lá, chama no direct e fala: eu fiquei nessa dúvida aqui. Aí eu vou responder, eu passo o meu WhatsApp, sem problema nenhum, e respondo pelo WhatsApp, tudo direitinho. Eu vou dar uma dica, as pessoas perguntando, Prisca, na descrição da live depois você pode colocar o link do canal, tipo, alguma coisa assim, que a pessoa já entra e já tem um link. Eu tentei pegar o meu link, eu não consegui transformar em link ali no chat, mas aí fica legal. Quero agradecer mais uma vez, obrigado pela oportunidade, assuntos super interessantes, e
Não sou profeta, não sou pastor, misericórdia ser isso, fora do sistema religioso. Isso aí eu deixo para os crentes, deixo para, né, para esse pessoal aí. Não me intitulo nada, dono da verdade. Eu sou curioso, eu estudo, né? Gosto de aprofundar naquilo que eu estudo. E quem quiser aprender, compartilhar conhecimento, eu aprendo com a Prisca também, aprendo com o pessoal aí do chat, cada um aprendendo com o outro, entendeu? Não tem nenhum de o líder, o líder é Cristo, o líder é Jesus, entendeu? Todos nós estamos aprendendo aqui nessa vida. Então, um forte abraço, que a graça de Cristo esteja com você, com todos aí do seu canal, muito obrigado mesmo, e até a próxima, se Deus assim permitir, né? Obrigado. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Achei que não fosse nunca conseguir isso, mas conseguimos, graças a Deus. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá bom? Vocês que oram por mim, obrigado. Acho que agora estou precisando novamente. E tenham paciência, tá? Que eu estou no meu ritmo. Não sei se é uma gripe, se é um Covid de novo. Então, quem ora por mim, continua, por favor. E tenha paciência que aquela live vai chegar. E a do gigante, não perco, gigante do Rio de Janeiro, tá? O maior segredo do Brasil inteiro, né? Porque lá fora, quando pensam no Brasil, pensam no Rio de Janeiro, tá? Aquele Cristo Redentor é o símbolo do Brasil e tem um segredo imenso escondido por trás disso. Beijo, Rodrigo. Papai do Céu te abençoe muito, viu, meu amigo? Muito obrigada. Eu que agradeço. Forte abraço a todos.